Hoje nós vamos entrar no livro de Obadias. É um único capítulo e ele compreende, no meio dessa história, entre o filho do rei Josafá, o rei de Israel, o caso o filho do rei Acabe, enfim, ele está nesse meio, nesse período do reinado desses reis. Em Israel estava completamente dividida. Vamos ver o que o Espírito Santo fala através do profeta Obadias. Vamos pedir a direção? Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de meditar na tua palavra, de poder ouvir a tua voz. Eu te louvo e peço, meu Deus, que o Senhor nos dirija, que o teu Espírito esteja aqui entre nós para nos conduzir a essa fé, a esse Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. O comentário diz: Obadias profetizou sobre a ira divina sobre Edom, que se ensoberbeceu por estar localizada nas mais altas rochas e se considerar melhor que as demais nações. O juízo de Deus foi atribuído aos edomitas devido a um conflito iniciado pelos gêmeos Esaú e Jacó, muitos anos antes. De Jacó nasceu a nação de Israel e de Esaú nasceu Edom. Apesar de o tempo ter passado e aparentemente as discórdias terem sido aplacadas, os descendentes de Esaú cultivaram a inimizade e o ódio contra os descendentes de Jacó. Com isso eram hostis com Israel, promoviam conflitos e se regozijavam com o sofrimento da nação irmã. Então, você agora entende o porquê de muitos conflitos que hoje também ocorrem na nação de Israel. Eles são todos irmãos, mas são cheios de inveja. Na verdade, Esaú se encheu de inveja de Jacó, Só que Esaú foi plantando isso no coração dos próprios familiares contra Israel, Porque ele queria agora a bênção de qualquer forma, mas ele perdeu essa bênção porque ele trocou por um prato de lentilhas. Só que agora eles se tornam inimigos do povo de Deus. No 2, eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O comentário diz: a soberba do teu coração te enganou. Além dos edomitas serem muito hábeis com as armas de guerra, eles fizeram algo impressionante. Construíram uma grande fortaleza nas montanhas e ali habitaram em casas encravadas nas rochas. Isso fez com que o orgulho deles, que já era grande, aumentasse ainda mais, a ponto de pensarem que jamais poderiam ser atingidos pelos inimigos. Um dos erros mais graves do ser humano é pensar que a sua segurança e a de seus familiares depende do dinheiro e dos bens conquistados neste mundo, até que lhes sobrevém uma doença grave, um acidente ou a perda de um ente querido, e eles se veem em desespero, sem saber o que fazer para se levantar. Se Deus não nos guardar, nada e ninguém será capaz de fazê-lo. Mas só quem é humilde reconhece isso. Mas o que também esperar, por exemplo, dos edomeus, se eles não serviam a Deus, Eles serviam a si próprios, aos seus próprios desejos. No 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Aí o comentário diz: se te elevares como águia, ainda que os edomitas fizessem um ninho nas estrelas, por acreditarem que ali ninguém poderia tocá-los, o Altíssimo os traria de volta, só para quebrar a arrogância deles. Esse mesmo sentimento tem acontecido os que se dizem cristãos, mas não têm consciência de que precisam se submeter à palavra do Eterno. Eles têm sido enganados pelo orgulho espiritual e preferem seguir os próprios pensamentos. Consequentemente,
são reprovados por Deus. Quem anda na soberba caminha para a ruína. Então, quer dizer, não havia segurança no braço do homem, né? Por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no próprio homem. Nós temos que confiar ou aprender a confiar em Deus. No 5. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtaria o que lhes bastasse. Se a ti viesse os vindimedores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os teus tesouros escondidos. O comentário diz: se viesse a ti ladrões, os edomitas receberiam na própria pele a mesma maldade que haviam cometido contra os outros. E o que era motivo de orgulho, como as riquezas, a diplomacia para se aliar às nações poderosas, a habilidade comercial e a segurança de suas habitações, se transformariam em vergonha, já que perderiam tudo, até mesmo a própria vida. Sabe que Esaú ele herdou todos os bens do pai. Ele se tornou riquíssimo, porque Isaac ele herdou as bênçãos materiais do pai e Esaú herdou isso do pai. Jacó não herdou nada, somente a bênção. E ele então construiu a sua riqueza mais tarde. Quer dizer, mas mesmo assim não foi suficiente, né? Esaú, ele não achou isso suficiente. No 7. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. O comentário do 7. Os que gozam da tua paz te enganam. Os descendentes de Esaú foram traídos pelo próprio inimigo. Isto é, a dor que os edomitas causaram aos israelitas agora era provocada pelos próprios aliados dele, que enquanto fingiam ser de extrema confiança, lhe armavam ciladas. De igual modo, os que trazem perversidade no coração vivem traindo e sendo traídos, enganando e sendo enganados. Em outras palavras, vivem provando do próprio veneno. Básica da vida. Plantou, colheu. Então, se eu plantar o que é ruim, pode ter certeza, cedo ou tarde, eu vou colher o que é ruim para a minha vida. No 8. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminados para sempre. O 10 diz assim, comentário: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, enquanto Esaú desprezou a primogenitura, Jacó a valorizou. Embora ele tenha agido de forma errada para consegui-la, apesar disso, Deus se agradou de Jacó por vê-lo apreciar suas promessas. O ato do irmão, porém, provocou ódio em Esaú, que por muitos anos o perseguiu cruelmente. O pecado de Esaú se tornou ainda mais terrível porque foi praticado contra alguém que, além de ter intenções puras, era o seu único irmão. Esse sentimento não ficou na esfera pessoal, mas foi perpetuado através dos seus descendentes. Então, vamos ver aqui, Ezequias 35, 5. Porquanto guardaste inimizade perpétua, espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Seguindo o texto, as gerações seguintes não perderam a oportunidade de externar seu rancor pelos judeus. O ápice desse ressentimento foi a maldade cometida na destruição de Jerusalém. Então, a gente vê aqui em Joel 3:19, o Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Voltando ao texto do bispo, os edomitas se aproveitaram da invasão dos babilônicos para saquear as casas judias. Além disso, ficavam à espreita nas estradas para matar os que conseguiam se livrar das mãos dos soldados caldeus.
os descendentes de Esaú já eram culpados pelo sentimento de satisfação pela derrota de Judá, mas ao participarem ativamente dos atos bárbaros contra seus irmãos judeus, foram considerados transgressores duplamente. Então, quer dizer, eles deixaram de viver a vida deles para poder ver o mal de Israel. O 11. No dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O comentário do 11 ao 14. Tu eras também como um deles. A alegria dos edomitas diante da invasão, do saque, da destruição de Jerusalém, causada pelos estrangeiros, foi reprovada pelo Altíssimo. Eles vibraram com tanto entusiasmo que parecia que a vitória dos inimigos de Israel era a vitória deles também. Que satisfação podemos sentir diante da calamidade do nosso semelhante? Se uma pessoa se dá a conhecer por meio de suas atitudes, reações e intenções, Edom se revelou extremamente perversa. Por isso, desapareceu como nação. Deus abomina sentimentos de vingança ou de retaliação. Por isso, faz com que toda injustiça volte para quem a praticou. Gálatas 6, 7 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eles poderiam, se voltar para Deus, buscar a Deus, eles poderiam fazer alguma coisa, para ter Deus como eles também, mas eles queriam, na verdade, se vingar, aquele sentimento que nasceu em Esaú, agora está em seus filhos, na sua nação, mesmo que anos e anos depois. No 15, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a sua cabeça. Aqui o comentário diz: o dia do Senhor é enfatizado muitas vezes nas Escrituras e se refere aos acontecimentos finais da humanidade. Nesse dia haverá salvação, mas também condenação. Isto é, será um momento de grande terror para os que negligenciaram a obediência à palavra de Deus. Como diz Isaías 2, do 12 ao 21, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra os montes altos e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as topeiras e os morcegos e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor, da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Seguindo o texto do bispo, mas de grande alegria para os salvos. Nessa mesma ocasião, 2 destinos diferentes serão determinados para as pessoas. Isso acontece porque cada um de nós tem diariamente a oportunidade de fazer sua escolha
por meio da decisão pessoal de crer e de se submeter ao Filho de Deus. Então, esta está em nossas mãos se o dia do Senhor será o começo da eternidade com Deus ou o início da condenação nas trevas. Por isso precisamos nos atentar, pois todos os dias são uma preparação para o dia da salvação. Ou seja, é em vida que o ser humano deve tomar a decisão de se entregar ao Senhor, e não depois da morte, quando o seu destino final já estará estabelecido. Então, nós tomamos essa decisão agora. Seja fiel a essa decisão que você vai tomar. A parte B diz: quando será o dia do Senhor? Embora o dia do Senhor seja o acontecimento mais importante para a humanidade, o Altíssimo não deixou uma data marcada, nem revelou a alguém quando seria esse dia. Mateus 24:36, ele diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Voltando ao texto: e porque ele virá inesperadamente, justamente porque se as pessoas souberem o momento exato em que o Senhor Jesus voltará, elas irão pecar deliberadamente e deixar para se arrepender apenas próximo ao tempo determinado. Para evitar essa hipocrisia, Deus preferiu ocultar essa data, a fim de que as pessoas vivam preparadas para a salvação diariamente. Mateus 25:13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Voltando ao comentário: assim como uma noiva se antecipa aos preparativos do seu casamento, porque deseja ardentemente estar pronta para o seu grande dia, quem deseja se encontrar com o noivo deve se preparar espiritualmente, mantendo-se puro para a sua chegada. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E esse dia virá. Imagine quantas pessoas serão pegas de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. Voltando para o 16. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. O comentário diz: como vós bebestes no meu santo monte. Deus deixou claro que assim como Israel sofreu com a destruição de Jerusalém e do templo, os inimigos que lhe impuseram essa dor, incluindo Edom, provariam do cálice da ira divina, isto é, o mal que fizeram à nação santa na sua própria terra não passaria despercebido aos olhos do Altíssimo. No 17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zafarate, possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O comentário diz: Israel será restaurado. Embora Israel tenha sido arrancada da sua terra e levada ao cativeiro, um dia retornaria para retomar a sua herança. Entretanto, a maior restauração seria espiritual, que ocorreria com a chegada do Messias. Ele iria erguer Israel das suas ruínas espirituais. O Monte Sião representa Jerusalém celestial, um lugar santo e seguro, futura morada eterna de todos aqueles que foram redimidos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Um pouco desse livro, de Obadias é um pouco profético, porque ele também vai remeter ao que vai acontecer no futuro, tanto com a vinda do próprio Senhor Jesus, que virá julgar o pecado e aniquilar com ele, vai tirar a autoridade do diabo, e também os últimos dias, ou o grande dia, o dia do julgamento.
Minha amiga, meu amigo, quando nós decidimos nos entregar para Deus, nós já estamos decidindo o nosso futuro. Quando você decide negar ao Senhor Jesus e seguir o seu coração, você também já está decidindo qual é o seu futuro. Qual o seu futuro? Está nas suas mãos. Não está nas mãos do pastor, do bispo, do padre, do papa. Não está nas mãos de Deus, mas está nas suas mãos. Você decide, tá bom? Que Deus abençoe você. Põe nos comentários o que Deus falou consigo hoje. Manda esse vídeo para alguém. Vamos espalhar a palavra do nosso Deus. Fique bem.